Boa noite. Dando sequência ao estudo da vida intelectual, eu vou continuar a acrescentar aqui algumas nuances, porque tudo o que a gente vai falar a respeito já vimos de uma forma aparentemente profunda, mas quando a gente vai ver os detalhes agora, a gente percebe que ainda foi um tanto quanto superficial. Então vamos falar um pouquinho da pedagogia da atenção, porque a partir do estudo da atenção que nós fizemos anteriormente, nós temos duas consequências importantes do ponto de vista prático. O primeiro é desenvolver a atenção voluntária. E o segundo é dirigir a atenção voluntária. Tá? Sobre o desenvolver, nós temos que entender bem claramente o seguinte: já que a atenção espontânea é comum a nós e aos animais, a atenção voluntária de fato, a verdadeira atenção humana. E desenvolver esta capacidade de atenção voluntária é tornar-se alguém cada vez mais senhor de si, substituindo as diversas distrações que nos deixam passivos diante delas, pela atividade refletida que não se deixa distrair de sua tarefa e que empresta a nossas faculdades o máximo do seu poder. A atenção voluntária nos permite fazer uma escolha do objeto a que voltaremos nossa atenção. Ela nos leva a focalizar um determinado objeto, desligando-nos dos demais estímulos ao nosso redor. A atenção, então, é um progresso cognitivo que nos permite escolher e nos concentrar em estímulos relevantes. Foram feitos vários estudos, montados vários modelos, e no período aí entre 1987 e 1989, eles fizeram uma divisão que é largamente aceita hoje, onde colocaram vários tipos. Temos aí a concentrada, a sustentada, a seletiva, alternada e dividida. O dirigir a atenção voluntária quer dizer o seguinte: não basta ser capaz de atenção. É necessário ainda fazer um bom uso dela. Então, há toda uma educação a dar à nossa faculdade de atenção. No estudo, é sabido que se aprende com muito mais facilidade aquilo a que nos aplicamos do que aquilo que se percorre distraidamente. Então é muito isso. Às vezes a pessoa, é o que o Adriano comentou, eu estava lá fazendo um catar. Você pode fazê-lo distraidamente, acompanhar o pessoal que está fazendo. Então os pais falam, eu quero colocar meu filho bem criança na academia. Ele faz aquilo na maior parte das vezes distraidamente, porque a criança ainda tem uma dificuldade muito grande com relação a esse tipo de atenção. Então, quando nós nos aplicamos, nós realmente damos a atenção necessária, é completamente diferente. Na vida moral, por outro lado, um dos preceitos mais importantes é desviar a atenção das imagens e dos sentimentos que solicitam nossas piores inclinações para aplicá-la com força e perseverança às ideias e às tendências elevadas como
às sugestões do dever. As tentações não têm possibilidade de nos vencer, a não ser que encontrem em nós a cumplicidade de uma atenção malsã. E de resto, frequentemente, fugir à tentação não é nada mais do que recusar a atenção. Então, quando alguém não estiver dando muita atenção a vocês, pode ser que a pessoa esteja utilizando essa técnica aqui. Fazer o quê, né? E relativamente à sensibilidade, por meio de uma atenção voluntária, metódica e contínua, ajustada aos princípios do dever e às grandes ideias morais, é possível chegar a criar em si uma sensibilidade tão disciplinada e reta que a prática do bem se torne uma obra cada vez mais fácil e agradável. Então vocês percebem que a gente já está trabalhando bastante em cima de alguns conceitos morais. Por quê? Porque as pessoas entendem que o treinamento vai doutrinar, vai mudar a personalidade. E o que mais se espera quando se leva uma criança para treinar é que ela adquira, além de uma série de outras capacidades, uma certa condição moral. Se você questionar, vão até discordar de você, mas você percebe isso com uma grande frequência e numa intensidade muito grande. Vamos falar um pouquinho agora sobre o pensamento em geral. Vamos voltar a recordar imagem e ideia. Num nível um pouquinho diferente, é claro. Então, ao analisarmos os conhecimentos que nós já adquirimos, nós não podemos deixar de distinguir duas categorias bem distintas. Umas aplicam-se às realidades concretas, singulares, e têm uma posição definida no espaço e no tempo. Por exemplo, esta mesa aqui em que estudo, esta casa em que habito, este sentimento que experimento nesse instante. As outras, ao contrário, são gerais e aplicáveis a um número indefinido de objetos. Uma casa, uma mesa, um triângulo, um sentimento. As primeiras são imagens, as outras, ideias ou conceitos. Então, aí, obrigatoriamente, nós entramos no conhecimento abstrativo. O conhecimento intelectual é o que se orienta por ideias gerais e abstratas. Isso não significa que não tenha relação com o conhecimento sensível. Ao contrário, apoia-se nele e dele extrai seus próprios materiais por um processo que se chama abstração, do qual já falamos, mas que voltaremos a estudar mais adiante. Então, existem dois aspectos da vida intelectual. A inteligência compreende uma dupla série de funções. Umas, concepção de ideias, juízos, raciocínio, tem por objeto a elaboração dos materiais ou imagens fornecidos pelos sentidos externos e internos. Estas funções compreendem o que se chama pensamento. As outras têm por objeto a conservação dos materiais do conhecimento, imagens e ideias, e a associação espontânea ou ativa desses materiais. Estas funções são as da memória e da associação das ideias.
Então alguém vai questionar, nós vamos aprender a pensar, é isso? Nós vamos discutir detalhes sobre essa ideia. Qual a relação entre a atenção voluntária e a memória? Os estímulos são registrados na memória de longo prazo, mediante repetição ou através de sua carga afetiva. É por isso que eu cobro bastante de vocês que vocês repitam, repitam, repitam e entendam, consigam fazer com que aquilo tenha fluência para que você desenvolva também essa carga afetiva. A decisão de armazenar ou diluir uma informação pode ser voluntária, mas a eficácia dessa memorização nem sempre depende de nossa vontade. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre vontade. E não tem como a gente não estudar as técnicas de memorização, como já falei com vocês lá atrás. E para isso a gente vai rever pensamentos de vários filósofos que nós já comentamos por cima lá atrás, como, por exemplo, a tábula rasa do John Locke. Falando em vontade, como eu sei que alguns aí já estão com vontade de descansar, a gente para por aqui por hoje. Amigos, muito feliz pela presença de vocês. Uma vida maravilhosa para todos vocês. Paciência e perseverança. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Yasmin Nasai. Yasmin Nasai.